Vamos para mais uma rodada de lidos do mês. Como sempre, eu estou atrasada com esse vídeo. Oi, gente! O meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês a minha lista de lidos de maio. Dessa vez a lista ficou um pouco curtinha, assim. Eu li 5 livros, foram 4 livros físicos e um e-book que, na verdade, eu terminei no comecinho de junho, mas como eu li até 85% dele em maio, decidi contabilizar para esse mês. Então, vamos lá. No final do vídeo de lidos do mês anterior, que foi de abril, eu comentei para vocês que eu tava lendo já 2 livros, que eram esse aqui, Quando Deixamos de Entender o Mundo, e o outro, esse e-book do Dark Tales, da Shirley Jackson, que eu não terminei ainda. Eu tô na metade dele. Como eu já comentei várias vezes em vários vídeos, eu tenho dificuldades com livros de contos, porque normalmente logo no comecinho eu vou lá toda empolgada, leio uns 3 contos assim de uma vez, aí depois eu vou perdendo um pouco essa constância, eu consigo ainda manter ali durante uns 3, 4 dias ainda lendo alguns contos, e aí eu perco a disciplina e esqueço, e é isso aí. Fora que eu acho contos muito mais práticos pra gente ler quando tem pouco tempo. Então, eu tô esperando alguma coisa que vai ser pontual e eu quero uma história para eu começar e terminar neste momento. Ótimo, um conto encaixa muito bem nisso. Agora, normalmente eu pego para ler por períodos maiores de tempo, então eu acabo querendo algumas histórias que sejam maiores, porque eu não consigo também encerrar um conto e emendar em outro logo em seguida. Eu preciso ter ali um certo intervalo. Normalmente eu gosto de terminar uma história e começar outra só no dia seguinte, mas no caso dos contos, de vez em quando eu ainda consigo, dando algumas horas de diferença, não sei, eu leio um conto de manhã, a hora que eu acordo, tô lá deitada fazendo carinho na Meg, enquanto ela tá fazendo a manha dela. Aí eu vou ler outro conto à tarde, a hora que a Meg está tirando o cochilo e eu tô lá deitada de novo do lado dela. E aí eu vou ler outro conto à noite, enquanto eu tô no passeio com a Meg. Meg participa bastante da minha leitura de contos. Enfim, como eu tava falando, no vídeo de abril, eu achei que, nossa, as coisas estavam melhorando, agora minha ressaca literária ia finalmente ficar para trás. Engano meu, porque esse livro aqui, Quando Deixamos de Entender o Mundo, eu dei 5 estrelas, favoritei. Ele é do Benjamin Labatut, ele nasceu em Roterdã, então é holandês e vive em Santiago, no Chile, desde os 14 anos. Dá pra ver aqui que eu marquei bastante ele, eu gostei muito do livro. Eu usei até esses marcadores que marcam a frase, porque tinham frases que eu achei muito boas. Alguns outros marcadores que eu usei aqui como se fosse marca-texto. Só que ele é um livro um pouquinho mais difícil, não difícil. Eu acho que a história dele é um pouco mais densa, porque esse livro ele vai abordar como se fossem, não chegam a ser contos, mas são histórias de vários cientistas ao longo da história, e a gente vai vendo como as histórias deles se conectam através das descobertas deles. Eu achei até que era um livro de não ficção, aí depois eu olhei bem e eu vi que na verdade ele é uma versão um pouco romantizada, então isso quer dizer que o autor pôde tomar algumas liberdades poéticas, acrescentar algumas coisas a fim de amarrar a história para transformar num livro, então já vai sair da classificação de não ficção e vai talvez ali para uma ficção histórica, alguma coisa assim. Esse livro aqui, ele começa abordando um cientista mais ou menos na Idade Média, que vai descobrir ali o que vai ficar famoso como a tinta azul da Prússia, mas que dela, muito próximo ali, também está o cianureto, né? Ciano do azul, e aí cianureto
o veneno, e aí esse veneno vai ser citado mais pra lá na frente no livro, e aí ele vai citando vários cientistas, geralmente físicos, e as suas descobertas e a evolução daquilo que vai vir a se tornar a física quântica. Aí já começa a ficar um pouquinho mais densa e mais pesada a leitura, porque você, ao mesmo tempo que vai vendo sobre a vida desses cientistas, você também tem algumas coisas ali que vão envolvendo as pesquisas deles, né? Então, tem muitos comentários aqui sobre buracos negros, sobre a própria física quântica, a questão das partículas e das ondas. Não são citadas as fórmulas matemáticas em si, mas muitas delas até eu já conheço ou já tinha estudado. Mas foi um livro assim, eu demorei tipo uma semana num livro bem curtinho, ele é fininho, porque o meu cérebro ficava lá trabalhando para não só absorver a história deles, mas relacionar essas descobertas com os cientistas que as fizeram. Eu achei muito interessante, inclusive já recomendei muito pro meu pai. A hora que eu consegui fazer ele ler Matéria Escura, que aí libera o espaço de livro recomendado pela Dagny para ele ler. Esse aqui é o próximo, porque é muito interessante. Aí em seguida, eu, nessa ressaca, esse livro já me ajudou a voltar um pouquinho pra ressaca. Aí eu li Pimenta e Mel, da Bolu Babalola. Esse livro também foi 5 estrelas, também favoritado. Essa leitura, teoricamente, é uma leitura bem rápida, porque é uma leitura muito gostosinha, mas aí eu já tava com o pé na jaca da ressaca, já tava também meio afundada em alguns problemas, burocracia e de vida adulta e etc. Então foi assim uma época que eu tava um pouco estressada, que eu também não tinha muito tempo para eu parar para ler, então eu também demorei mais ou menos uma semana sobre esse livro aqui. Ele é um romance, ele vai ser focado, já vou falar os tropes, né? Tem gente que gosta já. Tem um fake dating e tem um quê de enemies to lovers ali no comecinho. A nossa protagonista aqui, a Kiki Banjo, ela é uma mulher preta, como na verdade todos os protagonistas desse livro são pretos. Esse livro vai se passar numa universidade na Inglaterra, e aí essa protagonista, Kiki, ela é uma mulher muito inteligente e muito empoderada, que tem ali um programa numa rádio da universidade, no qual ela toca algumas músicas, lê alguns comentários ali das ouvintes e comenta a respeito dos comentários, mas principalmente ela dá conselhos amorosos. Mas a Kiki, ela se mantém um pouco à distância de todos esses grupinhos da faculdade, porque ela tem ali um trauma dela que vai ser muito bem explorado. Essa é uma das coisas assim que, se eu tivesse um chapéu nesse momento, eu tiraria ele aqui pro livro. Que, nossa, é um romance, mas assim, se você quer ver desenvolvimento dos protagonistas, Chef Kiss. E o mocinho aqui vai ser o Malakai Kored. Ele é um rapaz que foi transferido para essa universidade da Kiki. Eles se conhecem ali no corredor do dormitório. Ela acha, gatinho. Eles, logo que se conhecem, já tem ali uma química, já começa a soltar as faísquinhas deles. Mas a Kiki vai perceber que os ouvintes dela estão meio que brigando entre si, uma rixa entre os grupinhos por causa de um cara. E o cara é justamente esse novato gostoso, bonitão, recém-chegado. Novato, recém-chegado, mesma coisa. E o cara é justamente esse recém-chegado gostoso, bonitão, inteligente, um cara muito simpático, que ele vai ali saindo com todas as meninas porque ele quer conhecer todo mundo, ele não tá afim do relacionamento no momento, e aí ele acha que ele deixou bem claro para as meninas que ele só quer conhecer todo mundo primeiro e tal, mas não é bem isso. E a Kiki se revolta, chama ele de o pilantra do Passo, no caso o Passo é a universidade, e ela se torna assim, vou ser a nêmesis desse cara, eu vou me opor completamente a ele, porque ele tá mexendo com a cabeça das minhas meninas, e ele tá causando rixa nas panelinhas, e as
como ela chama aqui, as passo pretas, podiam ter ali suas diferenças, mas nunca brigavam por causa de homem e coisa assim. Só que vão acontecendo coisas ali e eles vão ser obrigados a fingir esse relacionamento. Eles vão precisar fazer um acordo que vai beneficiar a ambos e que a solução seria eles fingirem esse relacionamento. E eles vão debater esse suposto relacionamento também no programa da rádio. É um livro que fala, além do romance, muito sobre amizade, muito sobre questões raciais, e é um livro também que tem um tom diferente, justamente porque todos os envolvidos ali na história são pessoas negras, então você vê que a cultura é diferente, que o posicionamento dos personagens é diferente daquelas histórias de romance acadêmico que a gente está acostumado, em que é todo mundo branco. Normalmente as mocinhas têm um tipo de mentalidade. Aqui elas já têm uma mentalidade completamente diferente por questões culturais. Eu achei muito legal ver essa diferença. Eu simplesmente amei a Kiki, eu simplesmente amei o Malakai. Várias vezes que eu tava lendo, eu pensava, não é possível que esse homem seja de verdade. Aí eu parava, não, pera, ele não é, né? Ele é fictício, né? Ah, tá. Faz sentido. Mas olha, pra qualquer um que goste de um bom romance, eu recomendo muito. Ele é da Arlequim, então saibam que dá pra esperar ali uma certa pimentinha. No caso aqui, a Kiki é a pimenta e o Mel é o Malakai. Eles fazem ali essa combinação deliciosa. Aí depois, já que eu já estava assim numa vibe de leituras lentas, eu li a história de Shugben, que é um calhamaço. Por incrível que pareça, esse livro fluiu mais do que os outros dois, porque nesse momento eu já tinha um pouco mais de tempo. Eu tava com a meta aqui de ler 75 páginas por dia, justamente por ele ser um livro longo, porque ele foi o livro do Catarse do GF de maio, e aí eu tinha um prazo para ler, para poder debater com o pessoal, e aí eu deixei a leitura para em cima da hora e eu vi o tamanho e fiquei, putz, né? Mas como eu tava com um pouco mais de tempo, esse já também demorou uma semana, mas já foi uma semana com mais páginas. Esse livro aqui é do Douglas Stewart, eu dei pra esse livro 4 estrelas e meia. Aqui a gente vai ter a história do Shugben, né? Porque esse é o nome do livro. No caso aqui, essa é uma história que vai se passar mais ou menos nos anos 80, tem um pedacinho no começo dos anos 90, em Glasgow, na Escócia. E assim, eu já me convenci a ler justamente por se passar em Glasgow. Eu morei em Edimburgo, na Escócia, que é uma cidade que fica a 1 hora. E por questões de rixas locais, eu na verdade nunca fui a Glasgow. E eu fiquei assim passada porque normalmente, quando eu pensava em história da Escócia, a gente já pensa uma coisa mais século 7, 8, 9, até um iluminismo, alguma coisa assim, mas essa história mais recente, por exemplo, aqui já é a época da Margaret Thatcher, já é uma época que eu não tinha muito contato, não tinha muita noção dessa parte da história. Aqui a Margaret Thatcher, ela começa a fechar algumas minas de carvão, então muitos escoceses estão migrando nessa época porque ficaram desempregados, e aí é um cenário de muita pobreza, é um cenário assim bem triste, e é isso que define esse livro, triste. Aqui, no caso, o Shug, ele é filho de um cara também chamado Shug, no caso. O Shug pai, ele é um taxista, e a Agnes, ela é uma dona de casa que ela vai começar a apresentar problemas de alcoolismo, e aí, devido a vários problemas com o casamento dela, ela vai piorando e piorando e piorando. O alcoolismo ali já tá ligado também a uma depressão, e é uma mulher que tá sofrendo muito por causa dessa doença, e por causa disso, ela acaba também fazendo as pessoas ao redor dela sofrerem, especialmente os filhos, porque os filhos, né, dependem dela. O Shug, ele tem mais 2 irmãos mais velhos, que são filhos de um casamento anterior da mãe dele. A gente vai ver aqui também uma diferença muito grande entre católicos e protestantes e como eles são vistos, porque o ex-marido da Agnes é católico, o marido atual dela é protestante. Dou um aviso de conteúdo também de abuso infantil, de violência doméstica, enfim, é um livro bem pesado e é um livro que ele vai assim, ele é triste,
aí daqui a pouco ele tá triste, daqui a pouco ele tá triste, e não tem aquele momento em que dá um alíviozinho, um pedacinho do livro que dá um alívio, e você lê assim, meu Deus, se o negócio tá ficando bom agora, e ainda tem tudo isso de página, é que vai dar ruim, né? Então a gente vai acompanhando a história desse garoto desde que ele era bem criancinha, eu acho que no começo da história ele tem ali seus 4 aninhos de idade, até ele chegar ali pelos seus 15, 16 anos. A história ela é dividida por, vamos dizer, meio que eras baseadas em onde o Shugi está morando. E aí isso é uma coisa que me dificultou um pouco para entender a passagem do tempo também na história, porque você só tem o ano exato no começo do capítulo quando ele vai se mudar para algum lugar. Agora, a passagem do tempo em si, a passagem se são semanas, se são meses, aí daqui a pouco pulou e já passou 3 meses, eu achei isso daí um pouquinho confuso. Eu não sei se é, às vezes até de propósito, para você sentir também como todos os dias são basicamente iguais dentro desse marasmo de sofrimento. Muita coisa aqui foca, na verdade, na mãe dele e no que a mãe dele tá fazendo e no que a mãe dele tá sofrendo, mais do que no Shugi em si, mas é porque a vida e os atos dessa mulher vão acabar refletindo na criança depois, então meio que ficam os dois como personagens principais, de vez em quando acompanha um pouco também os irmãos dele. É um livro meio complicado, porque a Agnes é uma personagem que eu não gosto, porque é uma personagem que antes dela ter os problemas com a doença dela, eu já achava que não era uma boa pessoa, porque ela já tinha muitas atitudes egoístas e muitas coisas, assim, desencaixadas da realidade. E aí, quando ela fica doente, meio que só piora, né? Porque aí não tem pra onde correr. Mas mais do que isso, o marido dela é um boss. Ai, o Shugi pai é um merdinha. Assim, merdinha não, ele é um bostão. Só fica com dó do menino e... ai, é bem difícil, sabe? Você fica questionando às vezes, nossa, mas os irmãos não podiam ajudar um pouco? Aí depois você para e pensa, mas a situação, né? Os irmãos também são jovens. Então, é isso, é um livro de uma história muito pé no chão, é uma história muito sofrida e é uma história que, nesse caso, se passa na Escócia dos anos 80, mas poderia se passar no Brasil de hoje facilmente. É uma história, infelizmente, bem universal. Aí depois, já que eu tava saindo de uma leitura de desgraçar a cabeça, aí eu fui pra uma de desgraçar a cabeça de outra forma. Eu li Nós, do Evgeny Zamyatin. É que o nome do cara é difícil, né? Ele é um russo. Esse livro, Nós, foi escrito mais ou menos em 1922, 1924. Eu tô pretendendo fazer um vídeo especificamente sobre distopias, mais ou menos próximas a esse livro. Então, alguns comentários eu vou segurar aqui para eu poder comentar mais pra frente, porque esse aqui é um livro que acaba inspirando o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e tem até parte comentada também do George Orwell no final. Então ele acaba inspirando também algumas coisas em 1984. E esse livro aqui, ele vai se passar assim, em um futuro, porque distopias também são partes de sci-fis. E eu marquei bastante também esse livro, igual eu marquei Admirável Mundo Novo. E aqui as pessoas, elas são todas identificadas por números, e o que rege essa sociedade é uma mentalidade taylorista. Então, é basicamente como se a sociedade fosse uma grande máquina e cada uma das pessoas são peças. E você não chama as engrenagens de um motor de Jorge, Rafael e Felipe. Você chama as engrenagens de engrenagem. No máximo a engrenagem 1, 2, 3. E é assim que funciona aqui. As pessoas recebem uma letra e um número, né? Porque acho que só número ia ficar um número muito grande, ia ficar difícil até para as próprias pessoas. Mas nesse mundo distópico as pessoas vivem como se fossem em grandes bolhas de vidro, que dentro delas são feitas cidades. E aí tudo que é da natureza é deixado para fora, nos chamados muros verdes.
e as pessoas vivem nessas cidades de vidro porque o vidro é um material de excelência que traz a transparência. E se você é parte dessa máquina, você é uma dessas engrenagens, você não tem nada a esconder da outra engrenagem. Não tem por que você ter ali uma vida pessoal. Todas as pessoas são totalmente niveladas, elas são desindividualizadas. Eu não sei qual seria a palavra exata para isso, mas todo o dia a dia delas é tabelado com uma tabela de horários, então é realmente como se fosse uma grande fábrica, mas isso expandido para a sociedade por inteiro. E aí aqui um engenheiro que ele está projetando a Integral, que é o nome da nave que vai ser mandada para poder levar esse sistema dessa sociedade que eles acham que é o ápice da sociedade, o ápice do desenvolvimento, para outros planetas, para poder colonizar, né, outros planetas com essa mesma forma de vida deles. E aí eu acho meio irônico porque eles chamam o que seria essa sociedade como o Estado Único, e o nome da nave é Integral. E aí eu já fiz uma certa ligação com o Partido Integralista Brasileiro, né, que pregava o nacionalismo, corporativismo, antiliberalismo e anticomunismo, que são os nazifascistas brasileiros, né? Esse engenheiro, ele vai começar a escrever sobre o dia a dia dele para retratar a sociedade, porque junto com essa nave vão várias coisas para ajudar a colonizar esses seres de outros planetas. E aí, enquanto ele está escrevendo, começa a acontecer uma coisa com ele, que é, ele conhece uma mulher pela qual ele se apaixona e ela sai desse padrão, ela quebra totalmente esse padrão da sociedade deles. Ela quer ser um indivíduo, ela quer sentir coisas, ela transgride absolutamente tudo e ela vai fazendo ele desenvolver uma doença chamada alma, porque ele vai começar a pensar por ele mesmo e ele vai começar a ter sentimentos, ele vai começar a ficar triste, ele vai começar a desviar do padrão também junto dela. É uma leitura um pouco lenta, é uma leitura que não tem tanta ação, mas é um livro lindo. E é um livro de fazer pensar bastante, eu acho. Então, assim, é um livro que eu achei um pouquinho difícil por questões de ritmo. Eu não falei, eu dei pra ele 4 estrelas justamente por causa desse problema do ritmo, mas ele é muito importante pra você entender tanto o que estava acontecendo na Rússia na época. Bem no final desse livro, tem aqui junto também uma carta que o autor escreveu pedindo para ele poder se exilar, que é uma coisa que aconteceu com muitos artistas intelectuais russos. Ele fala que ele não tá retratando nada, mas ele tá imaginando. E assim, tem muitas coisas aqui que se aplicam ali ao contexto da Rússia e ao contexto do comunismo e ao contexto do totalitarismo, mas também se aplicaria a uma sociedade fascista. Então é bem interessante a leitura para ver várias críticas, e mais aprofundado sobre isso eu vou trazer depois. Assim, eu li primeiro Admirável Mundo Novo e aí depois eu li esse aqui. Ele é mais fácil de entender do que Admirável Mundo Novo, porque no Admirável Mundo Novo tem muito mais coisas de psicanálise e de clonagem, algumas coisas um pouco mais científicas. Nesse aqui é realmente só um retrato social, não tem nada muito tecnicamente difícil, o difícil é mais o ritmo dele mesmo. Mas é legal ler os dois para poder fazer a comparação e ver o que o Huxley se inspirou no Zamyatin na hora de escrever. E por último, aí meu cérebro já estava cansado e eu peguei para ler o que foi a leitura coletiva do Catarse do Paulo Hatz, que foi Loucos por Livros, da Emily Henry, que eu comentei no meu vídeo anterior até que era uma autora que eu queria ler, que eu queria conhecer a escrita esse ano, e aí que já era mais ou menos uma trapaça, porque quando eu comecei o vídeo eu já tava em 85% do livro, e aí então eu fui terminar acho que dia 2 de junho, alguma coisa assim, e eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Nossa, eu amei esse livro, eu simplesmente amei esse livro. Os protagonistas vão ser uma mulher, a Nora, que é uma agente literária, então tem os autores
autores, né, que escrevem os livros, ela vai ajudar os autores nesse processo de escrita antes de chegar ao editor, e ela também vai representar esses autores para as editoras. É ela que vai fazer o contato com a editora para poder vender o trabalho desses autores. E aí o rapaz, o Charlie, ele é um editor, né, numa editora. É isso. Bem no comecinho do livro, a gente vê que os dois se encontram para um almoço, assim, para eles iniciarem ali esse contato profissional. Só que ela vai falar de uma autora que ela representa e o Charlie acabou não gostando do livro que a autora escreveu, ele prefere um trabalho anterior dessa autora. E a Nora, que já estava num dia ruim, pega ranço do cara. E a história pula uns anos depois. E aí a Nora vai ter que trabalhar com ele porque ele muda de editora e vai trabalhar justamente na editora que publica essa autora que ela tentou vender pra ele. E a Nora é uma pessoa que ela é basicamente assim, tipo uma Miranda Priestly do Diabo Veste Prada. Ela é totalmente focada no trabalho, em detrimento da sua própria vida pessoal. É muito citado no livro que ela é até meio má, como a Miranda, mas a gente não chega a ver muito isso, porque como a gente tá vendo a história pela perspectiva dela, a gente vê por que ela é assim, e a história foca justamente num momento de férias dela. Então já vai ser ela tirada desse contexto de trabalho, que é onde ela normalmente tem que se apresentar dessa forma mais agressiva, e a gente vai viajar com ela para uma cidadezinha pequena do interior, porque é Emily Henry, né? Essa autora escreve livros de férias. A Nora, ela tem uma irmã, pai delas fugiu quando a mãe estava grávida ainda da irmã, e a mãe delas morreu quando elas ainda eram bem novas. A irmã dela ainda era adolescente, a Nora estava começando a entrar em faculdade, coisa assim. E a Nora teve que basicamente ser mãe da irmã dela, criar essa irmã, fazer muita coisa pela irmã. E a irmã decide que, chega, Nora, você está precisando de uma intervenção, você não tem uma vida, vou te levar para viajar. Como eu falei, a Nora, ela deixa muita coisa da vida dela de lado em detrimento, né, do trabalho. E uma dessas coisas são os relacionamentos dela. Ela, logo no começo do livro já, isso não é spoiler, ela cita um clichê de livros de cidade pequena, em que os homens, eles têm uma namorada na cidade grande, que é ali toda urbana e focada no trabalho, e faz lá a sua bicicleta ergométrica enquanto tá trabalhando e tal. E aí o homem viaja para a cidade pequena, conhece ali uma menina super inocente, filha dos comerciantes de árvore de Natal locais, filha dos donos de pousada locais, filha de sei lá o que, e se apaixonam. E ele aprende a valorizar as coisas simples da vida e decide sair da cidade grande para viver naquela pequena comunidade. E a Nora é a mulher que levou o pé na bunda para ser trocada pela menina da cidade pequena. Então isso acontece com ela várias vezes antes desse momento retratado no livro, e ela tá puta com isso. É um trauma dela, é uma coisa que ela vive revoltada com isso. E essa que é a grande diferença, que a gente vai ver uma mulher urbana sendo levada para uma cidade pequena, mas ela continua sendo a mulher urbana. Ela vai continuar sendo ela mesma ali, pensando sobre esses clichês e tal. A irmã dela faz uma lista de tarefas, de coisas que elas têm que fazer enquanto estão ali. A irmã dela tá grávida do terceiro filho já, casada, né, com a família, tudo morrendo de estresse por causa das crianças, e decide, não, vamos tirar férias aqui, né, antes do bebê número 3 nascer, pra gente ter um tempo nosso e tal. E essa aqui é a nossa lista. A gente vai mudar o cabelo, a gente vai fazer carinho num cavalo, a gente vai sair com um mocinho de cidade pequena, mas olha só, eu sou casada, então a gente faz assim, você sai por você e você sai por mim também, beleza? Então a irmã tá tentando mudar o estilo de vida da Nora, e isso é uma coisa que me irritou muito. Normalmente eu me irrito com irmãos literários mesmo, especialmente os irmãos mais novos literários, não sei porquê. Mas quando a Nora vai pra essa cidade pequena, ela reencontra o Charlie, o editor, que ela tinha essa rixa, e aí ele é a pessoa que tá lá, que ela já conhece, ele é a pessoa que também gosta da vida na cidade, ele é uma pessoa que na verdade combina com ela. E aí eles vão se encontrando várias vezes ali, porque é cidade pequena, né?
É um ovo, você vai na padaria, a pessoa tá lá, porque só tem aquela padaria. Aí depois você vai no banco, a pessoa tá lá, porque só tem aquele banco. Aí você atravessa a rua, a pessoa também tá lá, porque só tem aquela rua pra atravessar. É um pouco de exagero, mas quem mora em cidade pequena sabe que assim, se tem alguém que você quer evitar, é essa pessoa que você vai encontrar. É essa pessoa que vai estar no rolê, ou no barzinho, ou na livraria. E aí essa pequena rixa que eles tinham ali vai sendo deixada de lado, né? Porque eles vão vendo ali que eles combinam e tal. Eu achei que explora bem também as questões dos personagens, as questões dos traumas. Os dois, eles conversam muito, eles se entendem muito bem. E essa é uma coisa muito rara nos livros de romance também. Que acontece também em Pimenta e Mel, que os protagonistas conversam. Eles sentam e falam, olha, eu tenho um problema e o problema é contigo. Vamos resolver? Então as pessoas brigam, mas as pessoas também conversam para resolver a briga. Não é aqueles livros de romance que, ai, nossa, todo plot é baseado em se eles conversassem. No caso aqui, muita gente no Catarse do Paulo reclamou que, nossa, mas esses problemas todos resolveriam com terapia. E a vida de todos não é assim? Infelizmente, gente, eu faço terapia e olha, não resolve 100% dos nossos problemas. No máximo, a gente vai aprender a lidar com as situações, mas muitos problemas eles continuam ali, tá? Só pra informar. Mas enfim, essa foi a minha lista de lidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui. Eu espero que esse mês eu consiga ler um pouquinho mais de coisas, mas não botem muita fé em mim, porque estamos indo devagar. Até agora eu já li um livro e meio. E a gente tá no meio de junho. Eu acho que pra eu voltar ao meu ritmo mesmo, só mês que vem na maratona. Mas é isso aí. Por favor, deixem comentários motivacionais e me recomendem livros para sair da ressaca. Livros que dê para ler basicamente em um dia. Se você gostou também, não se esqueça de se inscrever no canal e que eu tenho o link da Amazon aqui na descrição para caso vocês tenham se interessado por algum desses livros ou por qualquer outro, que eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. E a gente fica por aqui. Obrigada pela atenção, até a próxima e tchau, tchau!